Tem remédios utilizados para enxaqueca que podem acabar com sua pressão, levando sua pressão a um valor muito baixo, como uma pressão, por exemplo, 8/7, 9/6, que são pressões baixas. Quero que vocês olhem esse comentário que eu recebi aqui de uma inscrita. Eu tomo 1,5 de propranolol, que é uma medicação sobre o vídeo que eu falei, para enxaqueca. Só que ele baixou demais a minha pressão para 8/5 ou 9/5. E já desmaiei várias vezes por causa desse remédio. Primeiro, essa paciente tomou essa medicação e desmaiou, ela deveria ir para o médico. E deveria falar, doutor, desmaiei. E o médico deveria dar atenção. Porque tem muitas vezes que os pacientes falam, doutor, eu fui para o médico, contei e ele falou, tudo bem, é normal, né? Tem muito paciente que fala, doutor, é normal, né? O médico falou para mim que é normal. Não é normal. Não é normal você ter uma pressão muito baixa depois de tomar o remédio e desmaiar, inclusive, ficar desmaiando por causa de pressão baixa. Isso é muito perigoso, isso coloca em risco a sua vida. Hoje eu vou falar para vocês por que isso pode acontecer e como que a gente faz para resolver. Primeiro, tem que trocar o remédio, colocar outro remédio. Vou falar quais são as opções de remédio que existem aí que o médico pode estar optando para fazer o tratamento do paciente. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico. Eu ensino sobre saúde aqui na internet há mais de 10 anos. Se você quiser perder os meus vídeos, é muito simples. Não se inscreve, não ativa sininho, não faz nada. Mas se você quiser receber os meus vídeos, se inscreve no canal, deixa seu curtir, comenta de onde você está assistindo esse vídeo e, muito importante, compartilha esse vídeo com alguém também. Quando você compartilha, o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante e vai continuar recomendando para mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Por que o propranolol acaba causando esse problema de diminuição de pressão? Primeiro, o propranolol ele serve para um monte de coisa. Eu, inclusive, fiz um vídeo relacionado ao propranolol. Era do carvedilol, mas eu acabei citando o propranolol junto, que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo sobre o carvedilol. Nesse vídeo, eu comentei que o propranolol e o carvedilol são remédios que são utilizados para muita coisa. Focando só em propranolol, ele pode ser usado para baixar a pressão, ou seja, paciente com pressão alta, pode ser usado para paciente com arritmia, pode ser usado para paciente que tem insuficiência cardíaca, pode ser usado para paciente que tem hipertireoidismo, ou seja, a tireoide trabalha demais, e aí ele precisa diminuir os hormônios da tireoide. É utilizado para enxaqueca. Então o propranolol tem um monte de benefícios, inclusive para tratar aquele paciente que tem dor no peito, aquela famosa dor pré-cordial, né? Também chamada de angina pectoris. Então a gente pode tratar o paciente com esse remédio para um monte de coisa. Só que tem problema. O propranolol, quando usado, por exemplo, para enxaqueca, ele não tem que baixar a pressão, mas o propranolol é o mesmo. Eu quero que vocês entendam, o remédio propranolol que trata o hipertenso é o mesmo que trata o cara com um problema de arritmia, que é o mesmo que trata o paciente com problemas de enxaqueca. O que vai variando é a dose do remédio, o valor de miligramas que tem ali dentro. Só que se o paciente começa a tratar a enxaqueca e aí o propranolol baixa a pressão dele, nós temos um grande problema, porque não era para usar o medicamento e baixar a pressão, era para tratar a enxaqueca do paciente. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ela falou que ela tomou 1,5, né? Mas tem que saber o que ela tomou 1,5. 1,5 comprimido, porque eu falei comprimido na hora de ler, mas não sei se é isso que ela tá querendo dizer. 1,5, né? 1,5 o quê? Se ela tomou 1,5 comprimido, quantos miligramas ela tá tomando? Vamos dizer que a paciente toma 40 miligramas. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que ela começou tomando 40 miligramas. Começou a ter essa pressão baixa, que é uma das funções do propranolol, baixar a pressão, tá? O propranolol ele diminui a força do seu coração, diminui a frequência de batimentos do seu coração, e isso diminui um pouquinho a pressão, tá? Esse é um dos efeitos do propranolol. Então, digamos que ela usou para enxaqueca, mas aconteceu esse efeito no coração e caiu a pressão. Ela começou a ter hipotensão, começou a desmaiar. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar reduzir a dose do remédio. Se ela tomava, por exemplo, 40 miligramas a cada 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia, vamos para metade, vamos para 20 miligramas 2 vezes ao dia. Isso é o que eu faria se um paciente viesse para mim tomando 40 miligramas de propranolol. Então eu ia reduzir a dose pela metade. Reduzir pela metade, vamos avaliar agora. Se, não tá dando mais efeito colateral, parou de dar os efeitos? Parou. Parou de desmaiar? Parei. Tá controlando a pressão? Parou de dar hipotensão, que é a pressão baixa? Parou, doutor. Nossa, perfeito. Mas, para ser perfeito mesmo, esses 20 miligramas estão controlando essa enxaqueca? Estão, doutor. Não estou tendo enxaqueca ou tá muito baixa as vezes que eu tô tendo enxaqueca. Perfeito. Conseguimos controlar reduzindo o nível do remédio. Vejam a importância de entender sobre a medicação. O médico ele tem que conversar com o paciente e tentar fazer a troca, né, da dosagem aqui. Não é nem a troca do remédio, é a troca da dosagem. A gente reduziu a dose. Na medicina, isso se chama titulação de dose. A gente titulou para baixo. Tá? Agora, digamos que a gente fez isso e o paciente continua tendo hipotensão, né? O paciente continua tendo pressão baixa, ele desmaiou de novo. Problemão, pessoal, não é para o paciente ter esses efeitos. Provavelmente,
o paciente tem uma sensibilidade muito alta para o propranolol. E aí, o nosso próximo passo é tentar fazer a mudança da medicação para outra medicação. E aí a gente tem algumas opções de medicamentos, como por exemplo a amitriptilina. A amitriptilina é um tipo de antidepressivo chamado tricíclico, né? Existem vários tipos de antidepressivos tricíclicos. A amitriptilina, a nortriptilina, né? Existem vários medicamentos dentro desse grupo. E a amitriptilina costuma ser utilizada para paciente, né, que tem essa condição de enxaqueca. Além disso, se o paciente tem enxaqueca e tem depressão associada, ou então ansiedade, melhor ainda, porque ela vai tratar as duas coisas. Os tricíclicos, eles não são muito bons para ansiedade, já deixo bem claro aqui. Eles são muito melhores para depressão, porque nós temos outros tipos de antidepressivos que são ótimos para ansiedade. Por exemplo, sertralina, venlafaxina, duloxetina, citalopram, escitalopram. Esses remédios, eles são bons para ansiedade e para depressão. Mas quando a gente fala de amitriptilina, ela é melhor para depressão, mas ela também pode tratar, como nós comentamos, problemas como a enxaqueca, né? Probleminha de dor de cabeça. Outro remédio que a gente pode utilizar para tratar é o topiramato, que apesar dele não causar mais pressão baixa, tem outros problemas que podem aparecer. Como, por exemplo, o paciente pode relatar que ele está perdendo muito peso. Ou então o paciente começa com parestesia, né? Ele começa a ter formigamento espalhado pelo corpo. Alguns pacientes, inclusive, relatam que eles têm distúrbios cognitivos, né? Ou seja, o paciente tem dificuldade de aprender as coisas, né? A cognição dele não está muito bem, então ele não consegue formular raciocínios lógicos muito facilmente, ele tem dificuldade em aprender coisas novas. Então pode acontecer isso em alguns pacientes. Ele fala, inclusive, que está com problema de memória. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Também não dá pra gente sair de um problema de hipotensão e viver com esses efeitos colaterais. Outro medicamento que pode ser utilizado no lugar do propranolol é a flunarizina. Ela é um medicamento do grupo dos bloqueadores de canal de cálcio, que enfim, é um nome só de um grupo de remédios, que ela pode tratar a enxaqueca, mas ela também tem efeito colateral como qualquer outro medicamento. Aqui, em vez do paciente perder peso demais, ele pode ganhar peso demais e ele pode ter alguns sintomas de tremores, né, de alteração nos movimentos normais, que a gente chama de sintomas extrapiramidais na medicina. Só para vocês terem uma ideia, o Parkinson, por exemplo, ele tem sintomas extrapiramidais, que são aqueles tremores, né, que o paciente tem. A gente chama isso de sintoma extrapiramidal. Então tem que ficar de olho. Alguns antipsicóticos também causam esses sintomas extrapiramidais, né? Tem paciente que toma antipsicótico e começa a ter tremores. E aí, inclusive, às vezes o médico pensa em Parkinson, mas ele descobre que não é Parkinson porque ele está tomando a medicação. Detalhe, o remédio não causa Parkinson, tá, pessoal? Não é que, eu estou tomando flunarizina e tenho Parkinson agora. Não, você só tem sintomas de tremores. Parando o remédio, os sintomas param também. Outra medicação que pode ser colocada no lugar é o valproato de sódio. Só que esse medicamento ele é muito tóxico para o fígado. Ele tem vários problemas metabólicos que acontecem no paciente. Inclusive, alguns pacientes começam a ter problemas com alterações em lipídios, né, gordura. Então o paciente ele pode ter muito problema com o valproato de sódio. E aí a gente tem que ficar avaliando essa toxicidade do valproato de sódio e ver risco-benefício caso o paciente acabe optando por essa medicação. E o valproato, ele é uma medicação teratogênica. Ou seja, o valproato ele pode causar problemas no bebê que está dentro do útero da mãe. Então, mulher que está em idade fértil, quando vai tomar valproato, a gente tem que ter certeza que ela também está usando um método contraceptivo eficaz. Se ela usa preservativo, ela tem que usar preservativo em todas as relações, para ela não engravidar sem querer, porque ela usou, né, ficou sem usar preservativo, e aí engravidou e o bebê vai sofrer todos os problemas do valproato indo para dentro dele. E aí vai dar malformação, o bebê vai nascer com, né, o corpo mal formado. Ou então, uso de anticoncepcional. Então vai usar valproato, vai ter que usar anticoncepcional para evitar a gestação durante esse tempo de uso do valproato. Resumindo tudo que a gente está falando aqui. Estou tomando medicação como propranolol para minha enxaqueca, comecei a desmaiar, percebi que minha pressão está baixa, me sinto muito mal, cuidado, porque você pode estar tomando uma dose muito alta, ou então o seu corpo é muito sensível para essa medicação. É o que a gente costuma chamar de resposta quantal na medicina. Pode acontecer isso também. O que você precisa fazer? Ir no médico para ele avaliar qual é a melhor medicação para o seu caso, para a sua enxaqueca, te livrar dessa dor, te livrar desse remédio e colocar essa nova medicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixe saber no campo dos comentários. Percebam que os últimos vídeos que saíram aqui no canal
todos vieram de ideias do que vocês comentam. Vocês me relatam algum problema que estão vivenciando, ou que vivenciaram, ou perceberam ali, né, na comunidade de vocês, na família de vocês, e eu acabo explicando o que tem que fazer nessas condições. Então comenta ali, é muito interessante. Além disso, quando você comenta, você pode subir no ranking dos inscritos que mais comentam no canal. Esse ranking que vocês estão vendo aí na tela são dos inscritos que mais participaram na semana passada. Então comenta. Toda vez que eu postar vídeo novo, vai ter um rankzinho mostrando quais são os inscritos que mais participam no canal. Quanto você mais comenta, mais você vai subindo no ranking e vai aparecendo aqui. Eu vou ficando por aqui. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau, pessoal. Fui!